Convido você a, nesse momento, junto comigo, se colocar de joelho para a gente fazer uma oração. Pode ser? Querido Deus e amoroso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, pelo sábado, pela bênção da vida, pelo lindo dia de sol que a gente tem aqui em Curitiba. A gente fica feliz por isso, estarmos aqui na Tua presença, junto também com a nossa família, Pai. Nossa família espiritual também está aqui, a gente fica feliz por isso. A semana aí foi desafiadora para alguns, mais tranquila para outros, de férias para outros também, de trabalho para alguns, e a gente está aqui para Te agradecer, Pai. Te louvar pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. Entregamos nas Tuas mãos os nossos dízimos e as nossas ofertas, entregamos também o nosso coração, já Te louvamos, e a Tua palavra agora vai ser aberta, Pai. A gente pede para que o Senhor fale ao nosso coração. De maneira especial, Pai, eu quero hoje aqui interceder pelo Marcos, pedido que chegou de oração até a igreja. O Marcos está com muitos problemas de saúde, muitas complicações, e essa semana, ainda para piorar a situação, ele acabou perdendo a filha. E a gente pede para que o Senhor dê forças a ele, para que o Senhor console e conforte o coração dele, que ele sinta a Tua presença bem pertinho do lado dele. E na pessoa do Marcos, a gente intercede por todas as pessoas que estão doentes, precisando de uma cura, seja ela espiritual, emocional. E acima de tudo, Pai, que a gente esteja cada dia Te buscando. Fale, por favor, Pai, através de mim, me use como Teu instrumento, perdoe os meus pecados e que a Tua palavra seja aberta e seja glorificado o Teu nome aqui nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu tive uma experiência diferente e queria agradecer aqui, antes de compartilhar a experiência, agradecer o Dr. Marlos e o Dr. Elnio que cuidaram de mim essa semana aí. Eu tive um susto no domingo, fui fazer uma unção no hospital, finalzinho da tarde, e aí quando voltei para casa, fui trocar de roupa, senti uma dor nas costas assim, e não tinha posição que ficasse que não tinha dor. E eu fui aguentando a dor, até uma hora que falou, chega, vamos para o hospital, não dá mais. E aí fui para o hospital, me deram analgésico, enfim, resumindo a história, eu estou cultivando pedras. Acho que não estou mais cultivando, acho que já resolveu a situação, mas foi um susto, assim, uma dorzinha que não desejo nem para os filisteus incircuncisos. Mas sobrevivi, graças a Deus. Eu estava orando para que essa semana desse tudo certo para estar aqui compartilhando a mensagem, e estou feliz que deu certo. Deus cuidou de mim, minha esposa cuidou de mim também, os médicos cuidaram de mim, então só tem motivos para agradecer a Deus. Amém? Quantos motivos, né? A gente olha no retrovisor de 2022, quantas coisas a gente podia conversar hoje. Quantos motivos para agradecer, talvez a gente deixar um pouquinho de lado os pedidos, com certeza temos muitos motivos para agradecer a Deus. Com certeza a gente tem muitos motivos para agradecer a Deus. E você estar aqui, ou assistindo a gente aí online, isso é muito legal. É muito bacana você estar na igreja nesse dia. Reforço mais uma vez aí o programa de hoje à noite, às 19 horas, um culto de gratidão. Sei que talvez nem todo será possível, mas estaremos aqui presencialmente apenas para um culto de gratidão. Essa época do ano é uma época que eu gosto muito, as férias, né? A gente espera tanto. Eu recém fui no banheiro ali, conversando com o Seba, falei, rapaz, eu acabei de voltar de férias e já estou querendo férias de novo. Eu cheguei aí dia 20 e poucos e já estou querendo férias. A gente gosta desses momentos especiais. Quando eu era na escola, né, frequentava a escola, era a época do ano que a gente ansiava, né, para ficar sem fazer nada em casa. E uma das coisas que eu gostava também, e gosto dessa época, são as viagens. A minha família, a gente geralmente viajava quando era criança, morava em casa, a gente viajava de carro. E o meu pai, durante essas viagens, ele não gostava de fazer muitas paradas. Alguém se identifica aqui? Sim? Não? Eu conheço algumas pessoas que gostam de parar, ver meu irmão é desses, né?
Ah, tá vendendo um negócio, vamos parar, né? E a viagem não rende, né? Alguém aqui gosta de parar? Tem alguém que gosta de parar? Tem. Eu sabia que ia ter alguns. Mas a maioria não gosta de parar, certo? Não? Ninguém levantou a mão, mas enfim. Não vai mudar muito, né, a história, a nossa conversa. E eu lembro que meu pai não gostava de parar. Na época eu não entendi o porquê, porque para mim era legal parar. Hoje eu começo a fazer uma ideia, assim, por que ele não gostava de parar. Parar significaria perder tempo, né? Porque a viagem não rende, você ultrapassou um monte de caminhão. Ah, pai, agora a gente quer parar, né? Aí você tem que parar, ultrapassar todos os caminhões de novo. Além disso, parar significa gastar, né? Apesar de ter o 13º, né? Aquele negócio todo, mas o 13º não é elástico, ele acaba, né? E aí tinha que parar e ia gastar. Então, para economizar tempo nessas viagens que a gente fazia em família, a minha mãe fazia um lanchinho, para dar aquela economizada na parada. E a questão do banheiro, o meu pai, não lembro quem foi, desenvolveu uma técnica, né? E eu e meu irmão, nós crescemos juntos, meu irmão é um ano mais novo que eu. Cada um tinha a sua garrafinha para o número 1, né? Para economizar tempo. Nem sempre dava certo. Acabava gastando mais tempo do que o plano de economizar tempo, mas tinha uma estratégia, né? Então a parte mais legal da viagem era a aventura da garrafinha, né? Mãe, xixi, pega a garrafinha aí. Quando dava certo, sucesso. O problema é quando dava errado. Tinha que parar, enfim, vocês imaginam aí, né? Gente, é um momento legal a viagem, né? É bacana, é lindo, é especial, as férias, acabou aquele ciclo, né? E eu lembro que algumas vezes na viagem o meu pai tinha que recorrer ao mapa que ficava no porta-luvas. Geralmente, alguém lembra dessa época aí? O mapa 4 rodas no porta-luvas. Nossa, que momento, hein? E geralmente essa consulta ela acontecia num momento assim não tão interessante da viagem. Alguma coisa aconteceu, alguém pegou a saída errada, se perdeu, está precisando achar um posto de gasolina, um hotel, um banheiro, enfim, tinha que achar um lugar e a gente ia para o mapa. Hoje a gente não faz mais isso, né? A gente hoje olha o GPS. Eu, inclusive, usei o GPS para vir à igreja hoje. Eu sempre uso o GPS. A Samanta não entende, né? Mas, amor, você já sabe o caminho. Eu falei, mas eu tenho uns pardais aí, né? Uns radarzinhos aí. E o aplicativo, não vou fazer propaganda, ele mostra lá os radarzinhos, né? Então, você tem que ficar ligado. E, às vezes, a gente está atrasado, tem que chegar rápido. Mas a ideia hoje do sermão, né, que a gente vai conversar e vai trocar essa ideia, é sobre recalcular a rota. Algo que antigamente a gente tinha que fazer manual, hoje a gente faz meio que automático. Você pegou a saída errada, se perdeu, se distraiu, tem um bloqueio, aconteceu um acidente, o mapa automaticamente, o GPS automaticamente recalcula a rota para você. Não sei se você sabe, o GPS ele não tem há muito tempo. Para você talvez aí lembrar, poxa vida, por que não inventaram esse negócio antes? E demorou muito, eu fui pesquisar, uma pesquisa rápida assim, ele levou 35 anos para ser feito e gastaram mais ou menos 10 bilhões de dólares para fazer. Muito dinheiro, né? Por isso demorou muito tempo, é muito dinheiro e muito tempo. A princípio ele foi usado para estratégias militares americanas, então o governo dos Estados Unidos é quem desenvolveu o GPS. Tem outros lá que a Rússia inventou, depois a China também inventou, a União Europeia tem um também, mas o GPS é do governo americano. Então, eles que inventaram isso aí e usam isso aí até hoje. Em teoria, a gente usa o GPS para achar o caminho mais seguro, mais rápido, mais barato e mais curto. Certo ou errado? Nem sempre a lógica dá certo, porque nem sempre o caminho mais curto ele vai ser o caminho mais rápido. Mas a ideia de nós usarmos o GPS é para a gente ganhar tempo e chegar no local em segurança, certo? E aí, pensando nisso, eu preciso desenvolver aqui algumas ideias com você. Vamos tentar trazer para a nossa vida isso. Como é que está o GPS da sua vida? Tentar olhar no retrovisor, a gente nessa época do ano, a gente tenta olhar muito para frente, né? Alguns olham muito para frente, outros olham nada para frente, outros olham muito para trás e nada para frente, enfim.
Como é que foi o ano de 2022? Foi produtivo? Estou falando de grana, né? Talvez uns com a conta gorda aí, outros com a conta meio minguada. Mas como é que foi a tua, resumindo o final das contas aí, espirituais? Como é que foi? Você está seguindo as instruções deixadas por Deus? Ou Deus tem que ficar o dia inteiro recalculando a rota na tua orelha aí, né? Poxa vida, fulano, pelo amor de Deus, né? Aí, ó, recalculando a rota de novo, agora vai. E dá 30 segundos, 1 minuto, meia hora, e você está lá fazendo errado de novo e Deus recalcula a rota de novo. Será que você tem se perdido muito na rota dessa vida? E talvez tem gente que nesses momentos assim, ele sempre pensa no outro, mas é para você mesmo que eu estou falando, né? É para mim primeiro. Como é que está a nossa rota, a rota da nossa vida? Quando Deus deixa claro para a gente que a rota precisa ser recalculada, o que a gente faz? A gente ignora e diz que já sabe o caminho, ou a gente escuta e aceita as orientações de Deus? O problema é que às vezes parece que Deus dormiu no volante, né? E a gente diz, Deus, não é possível que o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida, o Senhor não está fazendo nada. É isso mesmo que o Senhor vai fazer? Não vai fazer nada, é isso mesmo. E a gente tem a audácia de questionar, de duvidar do plano de Deus, da guia de Deus para a nossa vida. O desafio de hoje, do sermão de hoje, da conversa de hoje, é a gente chamar Deus para sondar o nosso coração, avaliar o nosso coração e recalcular a rota da nossa vida. Você está disposto? Está disposto? Está disposta? Não é fácil, porque a gente acha que a gente está no caminho certo, a gente acha que já está tudo resolvido. O desafio de hoje é a gente sair da zona de conforto e dizer assim, Senhor, pode olhar meu coração, ver se tem alguma coisa que não está legal e me mostra. Eu quero ser uma versão melhorada em 2023, eu quero ser melhor. Você quer ser melhor em 2023? Sim? Melhor pai, melhor mãe, melhor empresário, melhor cristão, melhor filho, melhor cidadão? Sim? Então a mensagem é para nós hoje. Essa mensagem é para você e para mim hoje. A gente às vezes acaba esquecendo que Deus tem planos para a gente. E Jeremias capítulo 29, verso 11 diz, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, eu tenho planos de fazer vocês prosperar, de vocês se darem bem na vida. Eu quero cuidar bem de vocês. Mas mesmo a gente lembrando desse texto de vez em quando, a gente acaba muitas vezes querendo as coisas do nosso jeito e a nossa maneira. A gente vai ver uma história da Bíblia hoje, de um personagem bíblico, lá no livro de Gênesis, já pode indo abrir aí no capítulo 37, que aparentemente Deus não estava nem aí para essa pessoa, e ele tinha motivos para acreditar nisso, só que ele escolheu confiar em Deus, mesmo quando o caminho que o GPS divino guiava não fazia muito sentido. Gênesis capítulo 37, eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui, vai falar sobre a história de José. É o personagem que se gasta mais tempo falando no Gênesis. Você pode comparar depois a quantidade de capítulos que é usada para falar de José, é o maior dos personagens do livro de Gênesis. Então ele tem um papel importante, a história dele tem algo importante, especial para trazer para você e para mim. A história é longa, então eu não vou ler aqui versinho por versinho, eu vou mencionando os versos, você pode ir acompanhando na sua Bíblia. A partir do capítulo 37 até o capítulo 50 fala de José. Então são vários capítulos falando de José. E eu não vou, senão a gente não sai daqui hoje, né? E a gente precisa sair daqui hoje. A gente tem almoço, a família está visitando e tal, aquele negócio todo. A gente vai sair daqui hoje em nome de Jesus. Mas vamos agilizar o esquema aqui. Combinado? Tudo certo? Eu quero orar mais uma vez, porque a gente não pode se perder nesse caminho aqui, tá bom? E a mensagem de hoje é importante. Posso orar contigo? Vamos orar mais uma vez? Vamos orar mais uma vez? Querido Pai do céu, a Tua palavra está aberta. A gente quer que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. 2023 está aí, é amanhã já, é hoje na realidade no pôr do sol. E a gente quer muito acertar, Pai, a gente não quer fazer errado, a gente não quer quebrar a cara, a gente não quer ter desgosto no ano que vem, a gente quer estar mais perto de Ti. Resumindo é isso, a gente quer estar melhor com o Senhor ano que vem. Fale ao nosso coração, Pai, mostra para a gente aquilo que a gente precisa melhorar. Nós oramos muito agradecidos em nome de Jesus, amém. Primeira parte da história de José
que a gente vai ver lá no livro de Gênesis capítulo 37, do verso 1 até o 35, é que ele era um filho mimado, um filho favorito. Eu imagino José olhando para a história do pai e dizendo assim: eu vou ser o filho que não era mais velho, mas eu vou ser o filho que vai receber a bênção que o meu pai recebeu, mesmo não sendo mais velho. José sabia das histórias. E ele tinha boas expectativas para o plano dele. Eu vou ser o cara. Além disso, o pai ajudou nesse processo e ele mimava, né? Dizem por aí que o pai e a mãe sempre têm um filho preferido, né? Lá em casa a gente tem uma discussão eterna. Eu digo que eu sou o primogênito e a minha mãe sabe o que é ser mãe por causa de mim. Meu irmão fica louco quando eu falo isso. Você tem que agradecer, rapaz, porque a minha mãe sabe o que é ser mãe, a tua mãe sabe o que é ser mãe por causa de mim. Então você já, né? Ele não gosta. A minha irmã, depois que meus pais adotaram, a Duda, aí a gente pega no pé dela que tu é a menina, né? A Duda é a filha preferida da mãe, né? Aí, quem que é o filho mais velho preferido? A mãe vê com esses papos aí, mas deve ter um filho preferido, né? Eu vou dizer que é o meu irmão vai dizer que é a minha irmã, eles vão dizer que sou eu, e aí vai a história. Mas José, descaradamente, era o filho preferido, e Jacó não escondia nada disso. Se a gente olhar no texto, 37, do verso 1 ao 4, diz que ele era o filho preferido, e além disso, José deu uma roupa especial, Jacó deu uma roupa especial para José, deixando claro: você é meu filho preferido. Você é meu filho preferido. Além disso, para piorar a situação de filho preferido, José tem alguns sonhos. Em vez de ele ficar de boquinha fechada, ele vai lá e conta os sonhos. E aí que os irmãos agora ficam de marcação com ele. Falam: seu filhinho preferido? Então você vai ver, seu miserável. Você vai ver o que é ser filho preferido, então. E eles têm um ódio desse menino, né? Desse filho preferido, que eles agora começam a alimentar mesmo esse ódio, né? E em um certo momento da história, Jacó manda José para verificar como os irmãos estavam, trabalhando longe com as ovelhas, e de longe eles veem o José e falam: lá vem o sonhador, vamos matar esse cara. O plano era matar mesmo. Rubem ali dá uma segurada na galera: peraí, um cara é nosso irmão, segura aí e tal. E aí acaba jogando num poço com a ideia de depois soltar, mas acabou chegando tarde e eles acabaram vendendo o irmão para os ismaelitas. E aí vem a primeira frustração de José: poxa vida, Deus está guiando a minha vida, Deus está guiando a minha vida. Eu sou filho de um patriarca, vou na escola sabatina, frequento o clube dos bravadores, devolvo o dízimo, namoro certinho, estou me segurando aí para o casamento e tal, aquele negócio todo. E agora os meus irmãos fazendo isso comigo? Não é possível. E os irmãos vendem ele. E a primeira frustração, talvez você lembre aí da sua primeira frustração, né? Você quebrou a cara, quebrou o nariz, aí, quebrou a empresa, um relacionamento que você achava que ia dar certo e deu errado. Você lembra disso aí? Não é legal, não é saudável, não é prazeroso isso. E agora eles vendem o irmão, enganam o Jacó, e algum bicho matou aí, encontramos isso aí, é isso aí, essa é a história. Ellen White, falando sobre esse momento da história de José, eu acho que é o momento principal, aquele momento divisor de águas, sabe? Tem algumas frases que ela diz, que ela, comentando sobre isso, ela fala o seguinte: em poucas horas, ele aprendeu coisas que nem mesmo vários anos poderiam ter ensinado para ele. Não é assim que acontece às vezes com a vida? Numa circunstância a gente aprende tanta coisa que a gente não teria aprendido de outro jeito. Não foi diferente de José. Ela ainda fala que haviam defeitos que ele tinha estimulado, ou a família tinha estimulado, e que agora deveriam ser corrigidos. E ele precisava passar pelo que ele estava indo ali para encarar. Ele estava se tornando exigente e cheio de si. Estava mimadinho, estava se achando o cara. E ela fala que naquela viagem até o Egito, ele decidiu ser fiel ao Deus de seu pai, não importassem as circunstâncias. Eu lembro de outra história da Bíblia, Daniel, né? Decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Falou: eu vou fazer as coisas certas. Eu ouvi dizer que se fazer certo vai dar certo, então eu vou fazer do jeito certo. A experiência de um único dia foi o ponto decisivo na vida de José. E eu, pela fé e em nome de Jesus, eu queria que essa experiência da nossa vida fosse hoje. Fosse hoje, dia 31. Que a experiência que a gente vai ter aqui hoje, que você talvez está buscando, seja aquela que vai ser o antes e depois da sua vida. Por que não?
A gente geralmente é especialista em deixar para depois, em pedalar as coisas, né? Não, amanhã eu resolvo, mês que vem, ano que vem, semana que vem, na segunda. Mas hoje é o dia principal, o dia mais importante. José está indo para a nação mais civilizada da época. Era o top dos estudos, era o top dos idiomas, era o top da economia, era o melhor lugar do mundo para morar, era no Egito. E José estava indo para lá. Parece que a coisa começa a dar certo. Ele é vendido para Potifar. A gente vê isso lá no capítulo 37, no finalzinho ali do capítulo 37, a partir do verso 36, e vai até o 39, ali vai falar sobre isso, capítulo 39. Ele é vendido para Potifar, e começa a ganhar moral com Potifar, fazer as coisas certinho e tal. Chega ao ponto de que Potifar confia tudo que tem na casa para José cuidar. Potifar não cuidava de nada, a não ser o que comia, o que ele colocava na boca. O resto, quem mandava, quem cuidava era José. Aparentemente, parece, a gente já sabe a história, que as coisas começaram a andar bem na vida de José. Poxa vida, o cara era escravo, agora ele é um mordomo num país estrangeiro. Nossa, o cara estaria aí nos best-sellers de livros aí vendidos nas livrarias por aí hoje, né? Parece que a coisa vai dar certo. Até o momento que a safadinha da esposa do patrão veio arrastar as asinhas para o lado dele. E José tinha decidido lá atrás, José decidiu fazer o quê? Fazer as coisas do jeito certo. É fácil fazer as coisas do jeito certo? Não. Dá trabalho fazer as coisas do jeito certo? Dá. Mas José decidiu lá atrás fazer as coisas do jeito certo. E ele foi para isso. A mulher vai, pô, José, chega aí. E a Bíblia dá a ideia, se você olhar aí, que não foi um dia só que ela veio falar com José, não. Ela foi vários dias. Vários dias ela vinha, e a Bíblia fala que José fugia de tudo quanto é jeito para nem estar na presença da mulher. Mas teve um dia que ela armou a arapuca certinho. Dispensou todo mundo embora, deu folga para todo mundo. Feriado, ponto facultativo hoje aqui, ninguém trabalha. Oh, alegria da galera. José chegou, só não avisou José. José chegou para trabalhar, aquele negócio todo, e ela com a maldade já, espumando. Você sabe da história. José foge peladão, ela fica com a roupa, começa a berrar, aquele negócio todo, chama o marido, tá aqui e tal. Se Potifar tivesse comprado mesmo a ideia da esposa, se ele, José fez mesmo, você acha que ele tinha mandado só prender José? Não. A pena capital lá no Egito, na época, para quem aprontasse esse tipo de coisa, era a morte. José tinha moral, José tinha ficha limpa, tinha um nome limpo na praça. E por conta disso ele só foi preso. Por algo que ele não fez de errado. Preso injustamente. Quando parecia que a coisa ia andar, deu errado de novo. Parece que a rota recalculou, mas para um jeito errado. E aí vem a segunda frustração, falsamente acusado e injustamente preso. Mas José é o tipo de pessoa que ele não se acomoda onde ele está. E na prisão ele começou a se destacar. Ele se destaca tanto, e aí vem uma outra ênfase que a gente dá, que eu literalmente imagino José tendo a chave da prisão. A Bíblia diz que José era responsável pela prisão. Cuidava dos presos e da prisão. Imagina a confiança, a coragem que o chefe lá da cadeia teve de chegar e dizer assim para José: José, eu preciso sair ali, você cuida aqui da rapaziada que está presa aí. Imagina só gente boa nessa prisão. Você cuida deles aí, feriado aí, Natal, Ano Novo, eu preciso sair, você cuida deles aí? Beleza. E o cara ia embora e confiava a chave da prisão e os presos para José. José tinha moral ou não tinha? Claro que tinha. E agora, em certo momento da história, a prisão recebe dois presos ilustres, o copeiro e o padeiro do rei, que não era simplesmente o copeiro, desculpa, era o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Não era o cara que ficava fazendo lá o pãozinho, o cara que ficava pisando nas uvinhas, não, ele era o chefe, e provavelmente essa era a pessoa que provava as comidas e o que o rei bebia antes de o rei provar. Então, a possibilidade é que esses dois, e a gente imagina que tenha sido o padeiro, estava armando uma traição para matar o rei, e descobriu mandar os dois ser presos até acabar a CPI. Quando acabou a CPI, chamaram lá o cara e deram o final. Enfim,
a história, já estou me antecipando na história. Só que chega esses dois lá na prisão, José, que é o mordomo da prisão, recebe eles, cuida bem deles, e vê um dia assim, imagina, né? Quem é que está com cara bonita na prisão? Eu, se fosse preso, não ia ficar feliz nem um dia. E Moisés chega um dia para os dois e fala, vocês estão meio tristes hoje. Eu falei, pô, só hoje, José? Todo dia aqui, né? O rei mandou prender, não falando o que ia dar. Mas estamos aí, né? Não, mas o que aconteceu que vocês estão meio tristes? Não, é que a gente teve um sonho. Eles contam um sonho para José. José diz assim, eu acho que eu posso ajudar vocês. José tinha o dever de ajudá-los? Não. Mas José, sendo empático, um bom cristão, dando um bom testemunho, fala, vamos fazer esse negócio aí, eu posso ajudar vocês. E vai lá e ajuda eles, dando a interpretação, interpreta o sonho, e José dá aquela olhadinha para o copeiro e fala assim, rapaz, quando acontecer o que eu estou falando que vai acontecer, você não esquece de mim, rapaz. Estou te ajudando aqui, viu? Uma mão lava a outra, as duas lavam no rosto e nós vamos nessa caminhada aí. José dá aquela, não esquece de mim. Dá o dia que vem 3 dias depois, aquele negócio todo, e acontece exatamente com o que José havia falado que ia acontecer, Deus deu a revelação. Por incrível que pareça, o que acontece? O gente boa lá não esquece de José. Mas, gente, como é que o cara esquece um negócio desse, né? Não é sentido. Quando José viu, pô, ajudei o cara, vai dar certo. Vou sair dessa prisão, é agora que eu vou ser justificado. Lembrando que o cara é uma pessoa influente. O que acontece? O cara esquece de José e a Bíblia fala que José permanece na prisão por mais quanto tempo? 2 anos. Gente, terceira frustração. Parecia que a coisa ia dar certo de novo e acabou dando errado de novo. A rota recalculada errada mais uma vez. Eu acho que a partir daí José já nem se iludia mais, né? Era só frustração. Falei, eu não vou esperar mais nada de bom dessa vida. Eu vou morrer aqui preso mesmo, vou apodrecer nessa prisão, nessa espelunga aqui, e vou quiser, é isso aqui mesmo, é o que Deus tinha planejado para mim, que meu pai, minha mãe, meus irmãos se curvarem diante de mim, o que acho que Deus mandou o sonho errado. Chegou aqui, endereço errado. E aí, a terceira frustração então é quando o copeiro se esquece de José. Gente, não é possível esquecer um negócio desse, mas como é que o cara esqueceu? A gente não sabe como, não sabe por quê, mas o cara esqueceu. Até que chega um dia em que chega alguém correndo na prisão, e isso está lá no capítulo 41 já, do verso 1 até o 36, chega alguém, ô José, estão te chamando lá no palácio. Falei, lascou, o que descobriram agora, né? Quem que vai ser agora? Deu ruim. Então eu estou com um problema. Para me chamar no palácio, promoção não é, né? Porque, né? Potifar já me conhecia, o copeiro já me conhecia, agora eu estou aqui preso. Coisa boa que não é. E aí diz que Faraó está chamando ele. E ele vai, se arruma, faz a barba, né? Corta o cabelo, toma banho, troca de roupa. O dia está meio cabeludo naquela prisão. Enfim, se arrumou, foi lá direitinho. E aí Faraó dá aquela olhada assim, me falaram aí que você tem um poder especial. E falaram aí que você consegue decifrar sonhos. Gente, imagina a humilhação para Faraó de ter que chamar um escravo judeu, né, para vir ajudar ele. Ele literalmente deve ter esgotado todos os recursos dele. Ele não tinha mais a quem procurar. Quer saber? Então chama esse cara aí. José entra na presença dele, reconhece que ele não pode fazer nada, fala, na realidade eu não posso fazer nada, quem faz é Deus. Você vai ver isso em todos os momentos da vida de José. Deus abençoava José, as provações vinham também, mas ele sempre reconhecia que as coisas boas vinham de quem? Das mãos de Deus. Difícil ter um coração grato, né? E naquele momento, na frente do rei, José talvez, eu estou dizendo aqui se fosse eu, tá? Falei, rei, o negócio é o seguinte, eu até vou fazer o esquema aqui para ti, viu? Mas, eu não vou fazer de graça não, entendeu? Quem é que trabalha de graça? Eu estou cansado desse negócio de ser escravo já, então eu quero minha liberdade. A gente não tem relato na Bíblia de José fazendo nenhuma exigência. José chega humildezinho, o rei, é o que o rei quer, é o que o rei está, então está aqui, rei, eu vou te ajudar. É isso aqui, Faraó, que você está precisando, então eu vou te ajudar. E a gente vê agora, ele escuta os sonhos do Faraó,
E você já sabe os sonhos das 7 vacas gordas, que depois engolem as vacas magras, das 7 espigas bonitas que engolem ou que consomem as espigas feias. E José lembra mais uma vez que, aí a gente está olhando no capítulo 41, verso 9 até o verso 13, que ninguém além de Deus pode fazer o que o rei está pedindo. Então agora ele chega lá na prisão, está lá perante o rei, e ele agora explica para o rei o que vai acontecer nos próximos 14 anos. 14 anos. Ó, rei, vai acontecer isso, vai ter muita fartura, vai acabar e tal, aquele negócio todo. E para fechar a conta, a cerejinha do bolo, José fala assim: rei, você precisa escolher alguém fera, um cara top. Porque se o senhor não confiar esse projeto a alguém que tenha sabedoria, vai dar errado. Não adianta de nada você ter informação, mas não saber usar essa informação. Então você tem que escolher alguém capacitado. E ele aconselha então que Faraó escolha alguém especial, alguém gabaritado para a função. E mais uma vez na história de José, parece que a coisa vai andar. Eu imagino José nem se iludindo mais. Falei, esse negócio aí, o rei, eu vou falar porque tem que falar, né? Mas não vai dar em nada. E quando Faraó ali na conversa, a gente pode olhar isso, no capítulo 41, verso 37 até o 46, eu queria ler com vocês um verso que eu achei muito especial, que é o capítulo 41, verso 38. Vamos ler a partir do verso 37. Gênesis 41, verso 37, diz assim: o conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então o conselho que José deu foi bom, a interpretação foi boa, ele tinha currículo, confiável. E aí, olha o que verso 38, então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Mas o texto não acaba aí, continua lendo comigo. Por que não poderia achar alguém melhor do que José? E aí vem o complemento do verso: um homem em quem está o quê? O Espírito de Deus. José não é o homem para a função porque ele passou pela prisão e foi um bom mordomo, não é porque ele foi um bom mordomo de Potifar, não, ele é o cara da função, ele é a pessoa para a função. Por quê? Porque nele está o quê? O Espírito de Deus. E aí eu me arrepio de fazer essa pergunta agora para você, porque eu tenho que fazer essa pergunta primeiro para mim. Tem você, dentro de você, o Espírito de Deus? Outra pergunta: quando as pessoas olham para você, elas olham assim e dizem: eu quero você, porque você é quem tem o Espírito de Deus dentro de você. Isso é importante. Eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada, mas você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Eu podia acabar o sermão aqui, e o desafio nosso para o ano que vem seria dizer assim: eu sou uma mulher, eu sou um homem de Deus. Eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Eu não faço o que eu quero fazer, eu faço o que Deus quer que eu faça. Mesmo que doa, mesmo que custe caro, mesmo que não seja fácil, mas eu faço o que Deus quer que eu faça. Independente das circunstâncias, independente se vai dar bom ou se vai dar ruim, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. E não é só para pastor isso, viu? Muita gente terceiriza muita coisa para pastor, mas não é para pastor. O pastor, antes de ser pastor, tem que ser crente, tem que ser cristão, tem que ser uma pessoa de Deus. E não é só pastor ou líder ou ancião que é homem de Deus. Todos nós precisamos buscar isso. O principal, o highlight, o ponto mais alto do currículo de José era que José era um homem que tinha o Espírito de Deus. O que você está planejando buscar em 2023? Quais são os teus planos para o ano que vem? O que você está sonhando alcançar, comprar, conquistar, viajar, ter, fazer, adquirir, conhecer? Eu não sei, mas nenhum desses outros deveria vir antes desse. Você e eu sermos pessoas com o coração centralizado, focado na palavra de Deus. Esse é o ponto central da vida de José. Agora tudo está explicado. Tudo que aconteceu antes e tudo que vai acontecer ainda é porque José
era um homem que tinha o Espírito de Deus dentro do coração dele. A história continua. E agora, José tem a chance da vida para alguns. A fome começa, vem os 7 anos de fartura, dá tudo certo, José estoca, guarda os alimentos, poupa tudo, guarda tudo certinho. E vem agora os 7 anos de fome, a desgraça, né? A coisa ruim acontecendo, tudo aquilo que José já tinha previsto agora começa a acontecer. Mas eles estavam preparados para enfrentar a crise. E Jacó diz assim: ô rapaziada, está acabando a comida aí, eu ouvi dizer que lá no Egito tem comida, vão lá comprar comida. Certo dia José está lá tomando aguinha de coco, o cara era patrão, né? Só, fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano faz aquilo outro. E o cara lá só fiscalizando. Daqui a pouco ele vê uns 9 cabecinhas andando, rapaz, já vi esses caras antes. Gente, o que você faria nessa situação se você fosse José? Fala sério. Suas pragas. Vocês vão ver, seus miseráveis. Jogaram no poço, vai ser pouco que eu vou fazer com vocês. Se for lá, vocês vivem. Eu sou o patrão aqui agora, rapaz. Vocês me rejeitaram. Vão andar tudo de joelhinho aqui, ó. Ninguém andando em pé, todo mundo de joelho. Vocês falaram que não ia curvar, todo mundo de joelho agora. Misericórdia, né? Mas José, ele não age. A atitude de José não é uma pessoa normal. Ele é uma pessoa que tem o que dentro dele? O Espírito de Deus. E agora José vê os irmãos e fala assim: rapaz, eu acho que é esses caras aí mesmo, hein? Vou me vingar e agora vou dar o troco. Não, José não faz nada disso. Mas José quer ver, Ellen White comentando sobre isso, ela fala que ele queria ver se eles tinham mudado o coração deles. A preocupação dele era com a salvação dos irmãos. Não era com a vingança dos irmãos. Estava conversando com o Duda aqui atrás hoje, né, e quão desafiador é numa igreja desse tamanho, a gente se preocupar de fato com as pessoas. E não ir só pela aparência, ou pela postagem no Instagram, ou pelo erro, ou pela queda, pela falha, pelo pecado da pessoa, mas se preocupar com a salvação da pessoa. É a gente ser escudo do irmão que está querendo bater no outro irmão. Rapaz, acho que você tem que pesquisar mais para falar mal desse cara aí, dá uma segurada aí. O pior é que às vezes a gente vai lá e bota lenha na fogueira, bota gasolina na fogueira, né? Não é nem lenha, joga gasolina mesmo, joga o fósforo e sai andando, entendeu? José agora, quando vem essa visita dos irmãos inesperada, ele agora faz um teste para os irmãos. E ele diz ali que eles são espiões, aquele negócio todo, e vai prender. Resumindo a história, ele vende a comida, manda colocar o dinheiro de volta dentro do saco, manda eles voltarem para casa, mas Simeão fica. E Ellen White fala que Simeão foi o cabeça, José quem escolheu quem ficava. E Simeão foi o cara que meteu a lenha na fogueira, que jogou José no poço. Eu imagino José assim: Simeão, você tem uma coisinha para aprender aqui, rapaz, vem cá. Fica na cadeia aqui um pouquinho. Não vou te bater não, mas vai ter comida, mas pensa nos teus pecados aí. O que dá a entender no texto é que, a princípio, a ideia era eles chegarem, entregar o alimento e voltar para buscar Simeão com Benjamim. Mas Jacó fala o quê? Não, já perdi um, já perdi outro, eu não vou perder mais um. E vai acabando o alimento, eu imagino eles olhando um para a cara do outro, né? Está acabando. E um dia Jacó vem dar uma fala: tem que ir lá buscar. Mas o cara lá falou que não adianta ir lá sem Benjamim. A exigência é levar Benjamim. Não tem que aparecer lá, que ele diz que nem vai atender a gente se a gente não levar Benjamim. Resumindo a história, eles nem faziam ideia que José era José, né, nessa primeira visita. Na segunda visita, agora eles levam o dinheiro que havia sido mandado embora, chegam todos medrosos, que tinham sido acusados de espionagem. A gente encontrou aqui dinheiro. Não, vocês pagaram, está tudo certo, esse dinheiro é de vocês.
Aí aquele reencontro com Simeão, José dá aquela segurada no choro. E aí diz que tem a provinha final, né? Tem uma mesa lá separada para eles, coloca lá separado, eles divididos por idade. A porção de Benjamim é 5 vezes maior que a dos irmãos. E Ellen White fala que José fez isso de propósito para ver se os irmãos iam ficar dizendo: rapaz, olha ali, 5 vezes mais, rapaz, tá louco. Um dia que vai caber tudo isso na barriga de Benjamim, rapaz, tem que ajudar ele lá. E aí se despedem, tudo certo, e José propositalmente manda colocar o copo dele dentro do saquinho de trigo lá de Benjamim, armando uma arapuca final ali, né? Fechar a conta. Recém tinham saído do Egito, José manda uma caravana atrás. Você sabe da história, eu só estou lembrando aqui para fechar aqui direitinho, né? E aí, quem saco que tiver aqui pode matar. Pensa antes de falar, rapaz. Dá uma olhada antes, né? O saco que tiver aqui pode matar. E eles vão lá, acham justamente a taça, o copo, no saco de trigo do Benjamim. E aí caiu os butiá do bolso, como diria o gaúcho, né? Aí a vaca foi pro brejo. Aí começou a choradeira, o povo já se desesperou, meu Deus do céu, ninguém volta. Quando todo mundo ficar aqui, como é que nós vamos voltar sem Benjamim? Ó a cena que Jacó fez para liberar Benjamim, agora nós vamos voltar sem Benjamim? Não, vai ficar todo mundo aqui. E um se oferecendo para ficar no lugar do outro, e a regra é, não, ninguém precisa ficar, só precisa ficar quem roubou, né, entre aspas. Queridos, que história, né? Digna de um filme, né? E acabaram fazendo esses dias aí, fiquei sabendo que... Esses dias não, acho que já faz tempo aí. A Record andou fazendo uma historinha de José aí. Eu acho. Fez? Fez, né? Eu acho que sim. É algo impressionante assim, né? A gente acredita porque está na Bíblia. Porque é Deus que revelou e deixou para a gente aprender algumas lições com essa história. Resumindo a história, José não aguenta mais e aí se revela: eu sou José. Eu imagino José tirando a peruca de egípcio assim. Vou tentar melhorar aqui. Tira a peruca. Não, José, continua. Ele não estava falando em hebraico com eles, né? Não estava falando a língua, tinha um intérprete, eles nem desconfiavam. Imagino quem será que foi abraçar José primeiro. Será que foi Rubem? Foi Simeão? Ah, você é José? Ih, rapaz, deu ruim, vamos para casa. Ninguém imaginava que aquele menino que eles jogaram no poço, que tinha sonhos, que Deus tinha um plano, agora estava lá vivendo o plano, o sonho de Deus para a vida dele. E através desse menino, Deus ia salvar não só a família deles, mas toda uma nação. Queridos, quantas lições dessa história a gente pode tirar? Quanta coisa a gente pode aprender com essa história? Mas o mais importante é a gente lembrar que José era um homem que tinha o Espírito de Deus dentro do coração. Era nisso que José pensava quando acordava, era nisso que José pensava quando ia dormir, era nisso que José pensava nas transações comerciais, era nisso que José pensou antes de se vingar dos irmãos. Porque se fosse natural, gente, você acha que José ia mandar prender, manda fazer toda essa ceninha que ele fez? Não, ia mandar matar todo mundo. José não ia ficar brincando ali, prende aqui, bota o negocinho lá dentro do saco lá de trigo, tira, não sei o quê. Ia mandar matar todo mundo. Que quando a gente vai pelo nosso caminho, a gente faz as coisas do nosso jeito, a gente toma as decisões que a gente não faria se a gente estivesse pensando nisso. José se revela, e eu acho que para mim, um momento marcante, José cai aos prantos e ele diz assim, ele precisa dizer: não tenham medo, não tenham medo, eu sou José, eu sou irmão de vocês. Mas José, a gente te vendeu. Não tenha medo, eu sou José, o irmão de vocês. Talvez você está precisando perdoar alguém antes de virar o ano. Alguém fez algo muito ruim para você, algo que te machucou muito. E você, como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus, precisa tomar a iniciativa e dizer assim: não tenha medo. Eu te perdoo. Mas eu te prejudiquei. Eu te perdoo.
eu estou disposto a estender o perdão para você. Eu quero te ver no céu. Eu te amo. Eu me preocupo com você. Eu assisti um sermão lá na igreja lá que fez eu pensar algumas coisas. E gente, não dá para deixar para amanhã, porque amanhã a gente vai ter que mudar de ideia. Entendeu? Se deixar para resolver depois, você desiste. Você não vai mais fazer. Então o negócio é você fazer hoje. É você fazer o que você está pensando em fazer. É fazer hoje, é fazer agora, é fazer, não deixar para daqui a pouco. Porque a gente fica pedalando, a gente deixa as coisas para depois, a gente bota para depois, e depois, e a gente acaba nunca fazendo. Para mim o mais bonito dessa história toda é que no final, quando Jacó está para morrer, ele dá uma bênção para cada filho. Abra a sua Bíblia aí, já está aberta na realidade. No capítulo 49, do verso 1 até o 27, José começa a falar assim: fulano de tal, você isso, isso, isso e isso. E pelo Espírito Santo ele fala como ia ser a vida de cada um deles. Deus revela para Jacó a vida de cada um dos seus filhos. E quando ele vai falar sobre José, de maneira resumida, a partir do verso 22, 49. Falei para vocês abrirem e não abri aqui. Capítulo 49, a partir do verso 22. Olha o que diz a Bíblia: José é um ramo frutífero. Esse é o plano de Deus para todos os filhos dele. Amém por isso? Você seja um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura. A vida do cristão não é moleza, não é fácil. Atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. É Deus quem nos faz forte, amém? É Deus quem nos faz forte. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso que o abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais. Até o alto dos montes eternos, estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Não tem como a gente não se emocionar quando a gente vê esse final da história de José. Alguém que não desistiu do plano de Deus mesmo dando tudo errado. 3 vezes iludido, agora vai. Não vai, mentira, não foi nada. Agora parece que arrumou. Não. E em todos esses momentos, em todas essas frustrações, Deus estava fazendo o que com José? Preparando José. José entendeu tudo, tintim por tintim, cada detalhezinho, enquanto ele vivia essa história, duvido. Assim como você e eu hoje, a gente não entende muita coisa que está acontecendo na sua vida. E vou te dizer uma coisa, não precisa você entender tudo não. Você vai ficar doido, tem coisa... Deus não revela o processo, Ele só revela o final. Pensando na gente, Deus Ele só revela o final da história. Ele não revela o processo, porque se Ele contasse tudo, a gente não ia aguentar. Você não precisa saber de tudo não. Ah, mas eu quero saber, para quê? Vai mudar? Não muda. Seja fiel, confia, entrega. Deus tem planos para você. Ah, mas eu quero saber. E daí que você quer saber? Não quer dizer que você quer saber, que Deus vai dizer o que você quer saber. Não vai mudar nada. E Jacó, agora no final da vida, dá a bênção dobrada para José. Os 2 filhos de José são considerados os filhos de Jacó, Manassés e Efraim. E os irmãos realmente não tinham entendido que depois da morte de José, eles mandam um recado para José. Depois da morte de Jacó, eles mandam um recado para José. Ô José, o negócio é o seguinte: antes de morrer, o pai deixou um recado aí para você, mas não deu tempo de chegar em ti. O pai deixou uma mensagem, ele falou só para nós aqui, acabou não falando para você porque não deu tempo. Mas ele queria que você perdoasse a gente. E o que José fala agora? Vocês estão achando que eu tomaria o lugar de Deus para julgar vocês? Não compete a mim isso.
eu vou cuidar de vocês, da família de vocês, eu vou ser o pai de vocês. – 2023 está aí. Deus está ansioso para ser o nosso pai. Deus está ansioso para suprir todas as nossas necessidades. Todas. Antes mesmo de elas acontecerem. Já está tudo planejado. Tudo. Deus não vai te revelar o processo. Mas o final está revelado faz tempo. Amém? Deus não vai te contar toda a história. Não faz sentido, não tem por que Ele contar toda a história. Mas o processo já está acontecendo. Você não está entendendo. Confia, persevera, vai até o final. Não desanima, não desiste. É a sua salvação, a salvação da sua família. Eu não sei o que você mais está procurando nesse mundo. Para de se contentar com as migalhas do mundo. Busca Deus, pede o Espírito de Deus, pede a bênção de Deus. Ele vai te conceder. Eu desenvolvi um hábito de, enquanto está dirigindo, eu fico recalculando a rota, para ver se aparece uma rota melhor. Nem sempre dá certo. E um dia eu dei carona pro André Moroz, saudade desse menino. E ele falou: pô, pastor, terceira vez já que você recalcula a rota. Eu falei: vai que aparece uma rota melhor, né? E ele começou a rir. Pô, não tinha pensado nisso, pastor. Todo dia, você e eu precisamos chegar ao nosso Deus e dizer assim: Senhor, recalcula a minha rota. Ontem eu tomei umas decisões aí que não foram legais. Recalcula a minha rota. Senhor, recalcula a minha rota. Errei aqui, Senhor, recalcula a minha rota. E recalcular a rota é uma constância na vida do cristão. Para a pessoa que tem Deus na vida, não pode se recalcular a rota uma vez por ano. Não pode recalcular a rota uma vez na semana. É todo dia, cada instante, pedindo para Deus: Senhor, por favor, recalcula a minha rota. Recalcula a minha rota, meu Deus. Eu preciso, recalcula a minha rota. A gente vai ouvir uma música agora. Essa música fala sobre entrega, sobre a gente entregar as coisas para Deus, colocar na mão de Deus e confiar. Porque quando a gente entrega, a gente tem que confiar e sentar no banco do carona e dormir, babar, cochilar, roncar mesmo, entendeu? Não é você entregar o volante para Deus e ficar dando pitaco. Senhor, não, aqui não, tá mais errado. É coisa chata isso, alguém senta do seu lado, você está dirigindo, alguém fica falando, né? É você entregar o volante da sua vida na mão de Deus, sentar no banco do carona e roncar. É para babar mesmo, entendeu? Não é para você ficar dando pitaco. Deus sabe o que está fazendo. Ele vai acertar, Ele vai cuidar bem de você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e deixa Ele dirigir. Essa música é bem conhecida. E eu queria que fosse uma oração para você. Uma afirmação, uma expressão da tua vontade nesse momento. Você pode cantar, podem cantar junto, né? Pode? Então canta junto. Essa oração de entrega: Senhor, está começando um novo ano. Eu quero começar fazendo do jeito certo. Eu quero contar com a tua bênção. Eu quero entregar meu caminho nas tuas mãos. Eu quero ter a certeza que eu estou fazendo do jeito certo. Me ajuda, Deus. Eu quero acertar. Vamos cantar? Por que que o tempo passa devagar? Só sei
tantas vezes repetida, respostas encontrei. Entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Talvez a vida nunca traga explicações, mas Deus, em sua essência, é amor. Quando bater no coração tão forte dor, lembro, Deus tem uma grande obra em mim. Precioso é o tempo, mais do que qualquer conquista. Tem muito pra ensinar, e essa verdade tão antiga, se for real em minha vida, vai devolver a paz. Se entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Se entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Amém? Cantar é fácil, né? A gente só tem que lembrar que é possível viver feliz. O plano de Deus para você é que você seja feliz, mais do que aqui nessa terra, que você seja feliz para a eternidade. Tem uma frase que para mim resume toda a história da vida de José. Ellen White escreveu essa frase e ela diz assim: Deus dá oportunidades, o sucesso depende da maneira como a gente aproveita essas oportunidades. Deus vai te dar muitas oportunidades, espirituais principalmente. O sucesso vai depender de como você vai aproveitar essas oportunidades. 2023 está aí, folha em branco. É o mês que vem amanhã, é a semana que vem amanhã, é o domingo amanhã. Não deixa para depois. E se você falhar, comece de novo. Deus está disposto a recalcular sua rota quantas vezes for preciso, para te dar aquele abraço no destino final. Amém?
Quero que você se coloque de pé, por favor. Você que está no chat aí também é convidado a se ajoelhar, ficar de pé, enfim, para nós fazermos uma oração. Querido Deus, que desafio, Pai. E desafio é a gente olhar para a vida de José e dizer assim, olha, não sei se vai dar. Porque a gente vai querer desistir, a gente vai desanimar, a gente vai ficar preocupado, com medo, angustiado. 2023 nem começou e a gente já está tão preocupado, fazendo tantos planos e se preocupando com tanta coisa. Mas a garantia, Pai, é que a gente tem o Senhor do nosso lado. O Senhor está se preocupando com cada uma das nossas necessidades antes mesmo de que elas aconteçam. A gente pede para que o Senhor continue do nosso lado, para que o Senhor mostre o caminho que a gente tem que seguir. A gente não quer ter dúvidas disso, a gente não quer ficar preocupado com isso, a gente quer entregar o nosso caminho para o Senhor, confiar no Senhor, deitar o banco do carona e dormir, porque o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor nos dá oportunidades, e o nosso sucesso nessa vida e na vida eterna vai depender de como a gente aproveita essas oportunidades. Continue conosco, por favor. Nós oramos muito agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar na porta hoje. Eu nunca fiz isso aqui na Central. Estou com vontade. Se você quiser me dar um abraço, eu não sei que horas eu vou sair daqui hoje, né? Fazendo essa loucura. Mas eu vou estar ali na porta para te dar um abraço, desejar um feliz ano novo. Deus abençoe.